Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje para falar sobre rinoplastia. Nós escolhemos rinoplastia com base nas respostas das perguntas na pesquisa que nós fizemos. Qual cirurgia, se você pudesse escolher hoje para fazer, qual cirurgia você faria? Uma delas era a rinoplastia. A gente recebeu um direct de uma paciente. Ai, a Kathleen tá ali. Oi, bom dia. Fazendo uma série de perguntas. Então a gente tá aqui hoje. Bom dia. Bom dia, já Bom dia novo. novamente. Bom né? dia novamente. Não, tem que ser super educado. E a gente vai falar respondendo as tuas perguntas, tá? Se tiver mais alguma que a gente vai falar e que não tá aqui dentre as perguntas que você fez, a gente tá à disposição para responder. A primeira pergunta que ela fez é sobre quais alterações a rinoplastia pode corrigir. A rinoplastia é uma cirurgia específica porque ela tem primeiro a parte funcional, que é a ideia é melhorar a capacidade respiratória da pessoa, para quem tem alguma dificuldade respiratória, e tem a parte estética também. O nariz ele tem uma parte óssea superior, ele tem uma parte cartilaginosa, que é a parte mais baixa, e tem a pele que cobre ele. Então cada paciente tem uma característica específica nesses três aspectos. Por mais que você trabalhe a parte interna, a parte óssea, a parte cartilaginosa, se o paciente tiver uma pele muito grossa, ele não vai conseguir perceber esse desenho que você fez nas estruturas internas. Então é muito comum o paciente, doutor, meu nariz bem fino, às vezes por mais que você deixe bem fino a estrutura cartilaginosa, ela não vai se manifestar porque a pele do paciente é grossa. E lembrar que na cirurgia do nariz o mais importante é você ter uma respiração boa. Não adianta você ter um nariz bonito e sem uma capacidade funcional. Então existe uma limitação do que o cirurgião pode mexer no nariz, do que ele pode retirar de cartilagens, ou hoje em dia evita-se retirar muito a estrutura cartilaginosa. A ideia é trabalhar com elas e remoldá-las, mas nem sempre o resultado específico que o paciente quer pode ser obtido no caso dele. Tá, então eu vou fazer uma pergunta agora, porque eu gostei. Então, eu posso escolher um nariz de uma atriz na TV e falar que eu quero meu nariz igual? Não pode. Não pode porque provavelmente pessoas diferentes, narizes diferentes e, obviamente, resultados diferentes. É lógico que existem padrões em resultados de teste do nariz. Por exemplo, o nariz feminino, esse ângulo nasolabial, ele deve ser de 95 a 110 graus. A ideia mais empinadinho. Isso, um pouquinho empinado. Um pouco empinado. Antigamente se fazia com o nariz bastante empinado, porque eu particularmente não gosto. O dorso do nariz... O Adel não gosta de gente metida. Mas eu queria, meu nariz bem empinado. Não tem nada a ver uma coisa com a o dorso do nariz, ele deve ser levemente côncavo na mulher. Isso é uma coisa que mudou também, que antigamente existia um padrão de estética, até as pacientes queriam que tirasse bastante a parte de cima. Então deve ser levemente côncavo, e no homem ele deve ser mais reto. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente é baseado em ângulos, em graus, em estudos antropométricos. Não são coisas que eu acho que fica bonito assim. Então você tenta associar a parte estética e a parte funcional e deixar um nariz harmônico para aquele rosto. O paciente tem um rosto grande, você deixa um narizinho pequenininho, fica destoado, entendeu? É muito comum essa parte lateral da asa do nariz. O paciente fala, doutor, eu quero que feche isso daqui, mas quando você fecha o nariz embaixo, ele acaba perdendo essa curvatura da asa nasal. E essa parte lateral da asa do nariz deve estar 1 milímetro para fora do canto do olho. Senão você fecha muito e o canto do olho da pessoa um pouco afastado. Sabe aquela pessoa que você olha, que você acha estranha, mas você não sabe por que a pessoa é estranha, mas ela é estranha. Então, essas alterações às vezes são fugas desse padrão antropométrico de estética e de beleza. Tá, e o harmonia. que é padrão antropométrico? Não tenho a mínima ideia. Você sabe? Podia ter me perguntado antes isso, mas tudo bem. É ao vivo? Ele tem que responder ao vivo, né? Garanto que ele caso tem um monte de gente pensando o que é padrão antropométrico. Se você pegar aquela foto clássica do Leonardo da Vinci, que tem um homem com o braço aberto, com o braço fechado, então são estudos de ângulos e de harmonização facial. Então... Deixa eu aproveitar, a harmonização facial, um termo que tem se usado hoje, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Isso já existe faz muito tempo, mas hoje tem que ser erroneamente usado a harmonização facial e uso de preenchimentos, de fios, de sustentação do nariz. Tem várias situações nos quais a gente particularmente não concorda. Então, sempre antes de se aventurar em algum tipo de procedimento novo, o ideal é que você consulte um cirurgião plástico de confiança.
Tá ótimo. Então, aproveitando a próxima pergunta que a Kathleen fez, e se vocês tiverem mais perguntas sobre rinoplastia, a gente tá aqui hoje para desvendar esses mistérios, tá? Eu não posso, então, escolher a forma que eu desejo meu nariz. Lógico, a escolha, a cirurgia deve ser baseada na escolha do paciente, no que ele quer. Doutora, eu quero bem o pé ao meu nariz. Não, doutora, não quero que levante o meu nariz nada. Eu quero meu dorso reto, meu dorso curvo. É lógico que pode se moldar um pouco isso daí, mas não pode escolher não, doutora. O nariz é exatamente assim não existe. Mesmo porque às vezes as pessoas vêm com fotos, isso é até um programa de simulação de Photoshop, que as pessoas simulam o resultado pós-operatório, mas o Photoshop, o papel, o desenho, a foto, eles aceitam tudo. Então você coloca tira mais, tira menos. E na cirurgia ao vivo não é assim, você tirou. Você até pode enxertar, mas não é certo, vou tirar mais, vou ficar enxertando. Então é uma cirurgia que tem que ser muito cuidadosa. E mais, não se considera o fator biológico, a cicatrização, porque a cicatrização vai gerar uma alteração do formato que você teve na mesa da cirurgia para depois de 9 dias, quando a gente tira o gesso, no caso de fratura óssea, e para 2, 3 ou 6 meses, quando vai ser o resultado final da cirurgia. Essa é a próxima pergunta. Então, o resultado da cirurgia não é imediato. Um pouco você percebe, mas... Não é imediato. Lógico, a gente vê na mesa de cirurgia um resultado, daí o paciente vai ver esse resultado 1 semana, 9 dias depois, já é um pouco diferente. Evidentemente que já mudou. Se a pessoa tem aquela giba grande, aquele caroço aqui no nariz grande, você tirou, é óbvio que a pessoa vai perceber. Mas isso ainda vai desinchar os pontos de fratura óssea. Eles formam um calo ósseo, que eu chamo de galo, quando você bate a canela na mesa, ela incha, não incha o osso, então o osso fraturado também vai inchar. Então isso leva, geralmente com um mês tem um resultado muito bom, um resultado final, especialmente trabalhando a ponta, é 6 meses. Então vamos lá, a cirurgia dói, tem algum risco? Como toda cirurgia tem riscos, tem complicações, né? A gente toma os cuidados para prevenir as complicações mais graves. Então, não vou dizer que o risco ele é desprezível, mas é um risco mínimo de complicações graves. As principais complicações são complicações que a gente considera estéticas. Às vezes passa um tempo, fica uma pequena irregularidade no dorso, quer que levante um pouquinho mais, a paciente quer que afine mais. E isso daí tem que ser avaliado, se existe a possibilidade de você melhorar a parte estética sem prejuízo funcional, porque se você tira muito a cartilagem, essa daqui, por exemplo, é a cartilagem lateral inferior, ou cartilagem alar, ela começa aqui na columela, essa parte que divide as narinas, vem e dá a volta, e funciona como se fosse uma mola para você respirar e abrir o nariz. Se você tirar demais, a pessoa vai respirar e vai colabar o nariz. Então daí a pessoa vai para casa, ela tem um nariz que ficou bonito, mas se não funciona, a pessoa começa a roncar, daí briga com o marido, daí estraga o casamento, quer dizer, então tem que ter sempre um equilíbrio entre a parte funcional e o que é possível. O funcional sempre em primeiro lugar. Como que é a recuperação da rinoplastia? Aproveitando, a cirurgia não dói, a cirurgia, lógico, algum grau de dor vai existir, mas a dor é mínima, realmente. Você quebra o nariz, você mexe em tudo e a dor realmente, pelo menos que os pacientes se referem, é uma dor mínima. A recuperação da cirurgia tem 2 grandes limitações, 2 semanas para exercício físico, alguma coisa, e 2 meses para pegar sol. Essas são as principais limitações. Mas o paciente vai para casa, ele vai, se tiver fratura, com um gesso, que é um molde plástico hoje que se usa, que vai ficar por 9 dias. O paciente deve dormir com a cabeceira elevada, fazer compressas frias sobre os olhos, porque como fratura o osso, às vezes essa parte fica roxa. A gente não usa aquele tampão, aquela gaze dentro do nariz, então a pessoa sai respirando. É óbvio que como operou o nariz, ele vai inchar, talvez tenha um pouco de dificuldade respiratória temporária. Mas não tem grandes limitações. Se não for a parte da exposição, por exemplo, eu trabalho com público, então se eu fosse operar o nariz, eu ia ter que tirar pelo menos 1 semana, 10 dias para trabalhar, mas nada impede de você no dia seguinte sair, dirigir e visitar a amiga e até se trabalhar num escritório fechado e trabalhar 2, 3 dias depois sem problema nenhum. Uma pergunta que sempre fazem no pós-operatório é após quanto tempo que pode usar óculos de sol, né? Porque tirei o gesso 9 dias depois, daí o óculos de sol, ele marca o peso, quanto tempo depois posso usar o óculos de sol ou o óculos de grau mesmo? O óculos ele deve ser usado com cuidado no primeiro mês, um óculos leve, tudo bem, sem problema. Se for um óculos mais pesado, a gente recomenda até, principalmente quem precisa de óculos de grau, que seja colocado um micropore na haste do óculos e até preso na testa para tirar o peso do nariz. E, evidentemente, evitar um local público, alguma coisa na qual você possa bater o óculos e mexer nessa fratura que não está totalmente consolidada. Para não inchar no pós-operatório, dormir com a cabeceira elevada, fazer compressinha puxadinho, o que já dá para fazer? Cabeceira elevada e compressa fria, isso é fundamental.
Quando nós dormimos, nós estamos totalmente na posição horizontal, então os líquidos se distribuem, por isso que pela manhã a gente acorda com o olho mais inchado. Durante o dia você está em pé o dia inteiro, chega no final do dia os líquidos pela gravidade descem, então você acaba estando com o pé mais inchado. Então se você operou o nariz e dormir totalmente reto com a cabeceira baixa, invariavelmente esse nariz fraturado vai acabar inchando muito mais. Vai desinchar, não vai prejudicar o resultado, mas vai ficar mais tempo inchado, mais tempo roxo. Eu sempre escuto falar que as pessoas, fiz uma cirurgia de nariz, não fiquei satisfeito, tô indo pra segunda ou pra terceira. Por que isso acontece? Por que tem que as pessoas refazerem a cirurgia do nariz e por que às vezes não fica satisfeita? O que acontece? Eu acho que é fundamental você alinhar a expectativa do paciente pré-operatório com a possibilidade de resultado, tá bom? Existe hoje uma síndrome, chama-se síndrome dismórfico facial. Michael Jackson, exatamente. Que já foi comprovado que na plástica a principal região onde as pessoas têm isso é no nariz e que as pessoas, apesar de estarem esteticamente bem, elas se olham de uma maneira diferente. Já está provado que existe alteração de neurotransmissores, tem remédio para tratar isso hoje. É semelhante àquela que quando a gente se olha no espelho e se acha gordo? Não, a ideia é semelhante, mas lógico, o mecanismo é completamente diferente de anorexia, de bulimia, de alguma coisa assim. Mas existe isso. Então, o problema maior é a expectativa do paciente. Daí vem, e é super comum o paciente chegar com a foto, eu quero esse nariz dessa atriz, dessa moça, dessa minha amiga, olha aqui, elas têm hoje no Instagram, no Facebook, quero ver essa foto, eu quero o nariz assim. Então, a ideia do cirurgião é aproximar antes da cirurgia a expectativa com a possibilidade de resultado. Existem pacientes que falam, não, mas eu quero porque eu quero assim. Eu falo, não, tudo bem, então paciência, é melhor você não operar porque você vai ficar insatisfeita. E lembrar que o cirurgião, ele vai estar pensando na cirurgia do nariz na parte funcional. Existe um limite, a gente já falou isso aqui, existe, mas é importante frisar, existe um limite do que pode ser ressecado, um limite do que pode se conseguir de resultado. E daí o Michael Jackson é um exemplo bem típico, porque ele mexeu, uma hora ele destruiu o nariz dele. E daí a hora que ele destruiu o nariz não tem mais como consertar. É muito difícil, tanto que ele, com todos os recursos financeiros que tinham, com os médicos, ele podia escolher o médico que ele quisesse para operar ele, acabou com aquele nariz totalmente deformado. Então, a gente sempre fala que na plástica o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes as pessoas têm que ter uma noção de que existe uma limitação na cirurgia. E que elas procuram procedimentos milagrosos e elas querem um resultado específico. Às vezes parece até birra da pessoa, sabe? A pessoa, não, porque eu quero, mas eu quero, porque... Mas às vezes não dá pra fazer. Eu quero, meu nariz mais empinadinho. Não é birra. Eu falei, dá pra fazer, vai ter que tirar uma costela. Mas eu não quero tirar costela nem cartilagem da minha orelha. Então não vai conseguir. Eu queria um ponto que fixasse meu nariz mais pra cima, mas não dá, né? Então tá bom. Mas não dá, né? Ela fez 6 cirurgias, a Mari fez 5 cirurgias. Eu fiz 6 cirurgias, eu fiz com 9, com 13, com 15 e com 18. Eu comecei corrigindo a parte funcional, com otorrinos, fiz com vários. E quando eu cheguei pra Del operar, o que aconteceu? Quando ela chegou pra mim, a Mari, eu palpava um negócio aqui do lado que era o septo dela. Tinha um septo totalmente dobrado e uma narina totalmente obstruída. Ai, obrigada, Bibi. Mas eu queria meu nariz assim, ó. Mas não dá. A Mari não tinha, realmente, ela não tem mais septo. Sobrou do septo é muito pouco. Explica o que é o septo. O septo, a parte cartilaginosa que dá sustentação. Se vocês apertarem o nariz, as pessoas que têm o nariz com o septo adequado vão sentir que o nariz é mais... por exemplo. Como a dela, vai. Ó, aperta, ele não afunda. Não vai. Eu tenho uma estrutura. O meu, ele afunda, só que eu morro de medo. Eu não fico apertando muito porque eu tenho medo dele despencar. Agora, é bom essa comparação porque no caso do meu nariz eu tenho uma estrutura firme do nariz, então eu consigo, obviamente, pegar um nariz que nunca foi mexido e trabalhar muito melhor. A Mari, ela não tem, então o que ela precisa fazer é uma rinoplastia estruturada, que é o que a gente chama, que é realmente tirar uma parte da costela, né? Não vai tirar a costela inteira, tirar a parte cartilaginosa da costela e trabalhar e enxertar, refazer toda essa estrutura. É uma cirurgia muito maior. Todos os enxertos... E que ele não garante que meu nariz vai ficar empinado. Então... Não, ele fica. Mas a questão principal é que a longo prazo fala em décadas, 10, 20 anos, esses enxertos, o nariz acaba modificando esses enxertos, alguns deles podem ficar até aparentes. E você tem que fazer uma nova cirurgia para corrigir o enxerto do nariz. Então tem que tomar cuidado com essa onda de muito enxerto. A escola americana hoje de rinoplastia é quase totalmente baseada em enxertos. E está começando a ver, sabe aquele negócio que inventa um procedimento que todo mundo quer fazer? E daí depois de 5, 10 anos começam a ver as complicações e todo mundo para de fazer, é mais ou menos isso que está acontecendo.
O enxerto nasal ele tem um papel muito importante em certas situações, mas o que tem se feito hoje, em alguns casos, é destruído a nariz inteira e reconstruído inteiro com enxerto. Então, não é a nossa conduta. E só saber, o fundamental de tudo isso existe um limite para cada paciente, o limite é único e individual. E é lógico que os cirurgiões diferentes vão obter resultados diferentes também. Ótimo. A Ana perguntou ali que ela se pode corrigir o septo junto com o nariz. Acho que você respondeu um pouquinho, mas então, você como cirurgião plástico, corrigiria a parte funcional do septo junto com a rinoplastia? Pode e até deve. A gente faz a cirurgia funcional também, tem que aproveitar o mesmo procedimento, mesmo o sítio anatômico, não muda a cirurgia em praticamente, 20 minutos, meia hora para tratar o septo. Então, eu acho que se existe a intenção de fazer um tratamento estético no nariz e funcional, deve fazer junto, sem dúvida nenhuma. A Cláudia perguntou aqui, doutor, com o passar da idade, o nariz começa a ficar flácido, o que pode ser feito para isso? E além disso, eu percebo que o nariz fica maior também, né? Às vezes a gente vê umas pessoas mais idosas com o nariz e a orelha grande. Por que isso acontece? Eu não sei se o que ela quer dizer. Bom dia, Carla. Bom dia. Eu não sei se o que ela quer dizer. O que acontece é que a parte cartilaginosa do nariz, da orelha, ele continua crescendo. Você pode perceber que você tem um nariz, se pegar uma foto de 10 anos atrás, o nariz era diferente. Então as cartilagens começam a ficar mais proeminentes, o nariz acaba ficando às vezes mais pontudo. Quem tem o nariz caído, ele cai mais a ponta ainda. Isso é porque a cartilagem continua a crescer. E nisso tem já que a gente falou de harmonizar o rosto, às vezes vem uma paciente com 60 anos para fazer uma cirurgia do nariz, tem que entender que a gente tem que ter um resultado de 60 anos. Não posso tirar o nariz de 30 anos numa pessoa de 60 anos que vai ficar uma coisa estigmatizada, tipo, operou o nariz, sabe? Como isso a gente procura não fazer. Ela perguntou por que o nariz vai ficando flácido, porque o nariz, assim como toda outra pele do nosso corpo, ela tem colágeno, ela vai perdendo colágeno? Por quê? Existe, a pele do nariz, ela tem uma mobilidade, né? Ela tem uma mobilidade, como toda a pele. Você teve um crescimento da cartilagem, a pele também vai trabalhar um pouco. Ótimo, tá. É verdade que durante a cirurgia, obrigada pela pergunta, Fabiana, o paciente fica entubado? Você já pode responder sobre anestesia, né? Isso. Então, existem dois tipos de anestesia para a cirurgia do nariz. Você pode fazer uma anestesia local e sedação. O que é anestesia local e sedação? O anestesista pega a veia e dá um calmante. Você dorme, a gente anestesia localmente o nariz, faz anestesia de todo o nariz, por dentro e por fora. O paciente está dormindo, não está entubado. Existe a opção da anestesia geral. A anestesia geral, existe um tubo, o paciente é conectado a uma máquina, feito um relaxante muscular, o paciente fica completamente relaxado, a máquina respira para o paciente. E eu particularmente prefiro fazer com anestesia geral, o paciente entubado, porque hoje, lógico, a anestesia é bastante moderna, existe muito pouco sangramento na cirurgia do nariz. Mas caso venha ocorrer um sangramento na cirurgia do nariz e a paciente estiver entubado, existe uma proteção da via aérea. O que quer dizer isso? O sangue não vai para a traqueia, não vai para o pulmão, o paciente não se engasga, o paciente não se afoga, entendeu? E o paciente está completamente relaxado, não existe nenhum grau de movimentação durante a cirurgia, o que dá uma tranquilidade maior para o cirurgião. Então a única cirurgia hoje que a gente faz com anestesia geral é a rinoplastia, mas existem vários cirurgiões excelentes que fazem com anestesia local e sedação. Isso é muito gosto, aí o gosto é do cirurgião. É lógico que a anestesia, eu sempre falo que a anestesia é para anestesista, e com todos os anestesistas que eu converso, eles me dizem que preferem para rinoplastia anestesia geral. Então, se é melhor para o anestesista, se é melhor para mim e é mais seguro para o paciente, a gente tem optado por isso. Tá, e eu vou aproveitar a pergunta da Paty, mas não posso esquecer de perguntar porque agora acabei de lembrar. A anestesia geral muito perigosa? Que todo mundo pensa assim, nossa, geral, tô com medo, é muito perigoso? A anestesia geral é a anestesia mais segura que existe. De todas, onde o anestesista tem mais segurança, o anestesiologista, né? Ótimo. Então, Paty, obrigada pela pergunta. Existe algum procedimento menos invasivo, não cirúrgico, que possa ser feito para melhorar a estética no nariz? Tipo rinomodelação, eu já fui atrás de tudo isso, acredita? Como é que é? Preenchimento com hidróxido da apatita, que diz que dura mais e aumenta aqui. Já tentei tudo isso. Já. Bom dia, comadre. Tudo bem com você, Paty? Então, aí a gente citou alguma coisa. Existe muita coisa que pode ser feita no nariz, mas tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Primeiro, Botox. Botox pode ser feito para paralisar o músculo depressor da ponta do nariz. Aí quando você ri, você baixa a ponta. É feito um ponto de aplicação aqui. Você põe um pouquinho de anestesia antes, porque é um ponto bem doloroso. E isso pode melhorar essa situação dinâmica de você sorrir e baixar a ponta do nariz.
Existem alguns casos que podem ser feitos preenchimentos, mas tem que tomar muito cuidado. O preenchimento no nariz só pode ser feito com ácido hialurônico, que é um preenchimento absorvível que dura mais ou menos 1 ano e meio, depende do paciente. O problema hoje é que o pessoal, pelo custo mais acessível, o pessoal tem feito um tratamento agressivo com preenchedores à base do metacril, do polimetilmetacrilato. Isso é definitivo. Até veio uma paciente pra gente que, como o metacril é definitivo, ao longo do tempo o corpo pode reagir contra o metacril. O metacril está lá, parado, mas o corpo pode ter uma reação como se fosse de rejeição ao produto. Isso acaba gerando realmente uma deformidade, um endurecimento da ponta. E veio recente uma paciente pra gente que tinha feito um tratamento com metacril, ela queria operar o nariz, eu olhei e eu preferi não operar. Porque tinha tanto metacril no nariz dela, porque a hora que você abre, você mexe nisso, você tem um potencial muito grande de infecção. E daí você pode causar uma deformidade maior ainda. Então, e daí a gente fala que daí não é justo com a gente, porque o paciente vai e faz um procedimento com outro colega, do qual a gente é totalmente contra, e daí a paciente vem pra gente. Se eu abro o nariz, se eu opero ela e infecta, daí o problema começa a ser nosso. E vai ser, porque se infectar, operar e infectar, eu vou ter que tratar. Então acaba gerando deformidades. Então tomar muito cuidado com o que for definitivo. Tratamentos provisórios, o ácido hialurônico, o botox, ele pode ter alguma função. Então, resumindo, quando alguém quiser colocar alguma coisa na gente, é que a gente veja a embalagem, saiba o que está sendo colocado e tenha um comprovante daquilo para que depois possa até passar para outro médico, se desejar, para dizer o que foi colocado, seja no nariz ou qualquer outra parte do rosto. Agora, tô lembrando. Só deixa eu aproveitar, e principalmente tem que procurar um profissional qualificado sempre, porque hoje, com todo respeito, mas tem biomédicos, tem dentistas, tem várias pessoas que não têm um tratamento adequado fazendo tratamentos mais agressivos. E o problema é que o paciente às vezes vai na onda, não, minha amiga foi, tenho 3 amigas que foram, ficou super legal, é bem fácil, faz ali no consultório, é tranquilo, mas nem sempre o que é fácil pode ser o melhor para você. Eu sempre falo para os pacientes, vejam, eu sou cirurgião, eu tenho um treinamento de anatomia, eu abri vários narizes, já eu estudei cadáver, eu operei vários pacientes, quer dizer, para eu fazer um preenchimento no nariz, no consultório, é uma coisa muito simples, né? Se fosse um negócio realmente bom, eu falo para o paciente, eu faria, não vejo problema nenhum. Por exemplo, botox, eu acho sensacional, eu faço botox, porque eu acho que o resultado é bom, tudo, quando ele é bem aplicado, mas preenchimento do nariz do paciente vem pedir, eu não faço. Por que eu não vou fazer? Porque eu acho que é melhor o paciente não ser atendido por mim do que eu causar uma sequela a longo prazo nele. Resumindo, o Adel não faz o que o paciente quer, ele faz o que ele acredita, né? Então, às vezes, não adianta vir aqui com a ideia de que eu quero fazer porque eu já pensei um monte de coisa, o Adel não faz o que eu quero. Não, e é verdade. E tem paciente que fala, doutor, sabe que o senhor é o terceiro médico que me fala isso? Eu olho pra ela e falo, não, vem cá, peraí. Eu sou o terceiro, você foi em 3 médicos, eles falam para você não fazer, você ainda está procurando alguém que quer fazer, quer dizer, as pessoas às vezes elas procuram também a sua implicação. Alguém que fale o que a gente quer ouvir, né? Normal. E é muito triste porque as pessoas vão, elas se iludem e depois a gente vê as complicações, tem coisas que realmente você olha e fala, desculpe, não tem o que fazer. E daí não é nem que eu não quero mexer aqui, realmente às vezes... super sincero, não dá pra perguntar pra ele se ele tá gorda, flácida, que ele fala. Vamos voltar ao nariz, né? A Júlia perguntou que ela viu uns casos, não sei se vocês já ouviram também, mas que diz que faz sensibilidade na boca, na ponta nasal. Se isso acontece sempre, com frequência, e como é que faz isso daí? Qualquer cirurgia que você for operar, você vai causar um dano à inervação, mas a inervação sensitiva ela se refaz. Então, geralmente, com 1 a 3 meses, a sensibilidade está totalmente estabelecida. É isso aí. Gente, acho que deu pra gente cobrir um pouco sobre cirurgia plástica no nariz. Eu vi que a Joyce fez uma pergunta sobre retirada da costela. Já perguntei pra Adel, porque uma vez eu vi uma atriz que retirou costela, se dava pra eu fazer. Não, retirar essa costela que emagrece. Não. Isso daí, já que você tocou no assunto, existe a retirada das costelas flutuantes, são as costelas lá embaixo para melhorar a cintura. Isso eu também sou totalmente contra, porque essas costelas elas têm uma função de proteger vísceras maciças, que nós temos o fígado. O que são vísceras maciças? É que não é oca. Tá, agora explica aí uma maneira. Tem o fígado na direita, tem o baço na esquerda, tem um gradil costal que protege eles, são órgãos
extremamente sensíveis num trauma, num acidente, eles podem sangrar e causar uma hemorragia muito séria. Então as costelas estão ali, elas estão lá para proteger. Esquece, não é isso. Você tira aqui junto do osso externo, o osso no meio do peito, o começo da costela ela é cartilaginoso, você tira essa parte da costela, normalmente bem na dobra da mama, no sulco inframamário, para a cicatriz ficar ali. Então você tira um pedaço dessa costela, não tem nada a ver com retirar a costela. Retirar a costela já tem gente que vai emagrecer, né? Senão eu teria aproveitado, né? Tira a costela, deixa mais magra. Eu nem quero operar o nariz, mas eu gostei da história da costela. Aí eu vi que também teve uma pergunta, vou aproveitar para responder aqui, já que a gente tá na live, sobre blefaroplastia, sobre a pálpebra, né? Pálpebra superior. Ela fez há 4 anos, acho que ela quer saber se pode fazer novamente, é isso? Tem que examinar, não tem como falar. Mas é possível a pessoa ter feito uma blefaro mais nova e depois ter que refazer? Ter que refazer a cirurgia da pálpebra e tem que lembrar que eu até sirvo de exemplo, porque eu preciso fazer a pálpebra, mas eu tenho indicação para fazer o levantamento da sobrancelha. Então o que o paciente tem que avaliar quando avalia a pálpebra é ver se a sobra de pele está na pele da pálpebra superior ou se está numa queda, porque a sobrancelha com o tempo ela vai caindo, pode notar a cauda da sobrancelha principalmente. Então se não é a sobrancelha que tem que ser reposicionada, isso, como vocês podem ver, existe uma grande diferença quando você reposiciona a sobrancelha. Na mulher, a cauda da sobrancelha deve estar meio a 1 centímetro, assim, voltando aos estudos, fazer botox aqui pra ficar assim. aos estudos antropométricos, voltando a isso. A cauda da sobrancelha na mulher deve estar meio a 1 centímetro acima do rebordo ósseo, que é o osso que você palpa aqui da órbita, entendeu? No homem ela deve estar seguindo o rebordo ósseo. Então não é normal o homem ter a sobrancelha alta no canto. Então, só se ele fizer um botox errado, daí ele fica assim. É verdade. Isso já aconteceu. Já aconteceu com a Del. Eu me lembro disso. Eu tive que refazer no espelho, mas tudo bem. Então, a questão da pálpebra tem uma íntima relação com a sobrancelha, então tem que ver se no teu caso não é a sobrancelha que tem que ser reposicionada ou se realmente existe uma sobra de pele de pálpebra, e se existe a possibilidade de retirar a pele da pálpebra, porque a pálpebra é feita para fechar o olho, então você tem que, com o olho fechado, em repouso, ter uma quantidade adequada de pele. Não adianta você retirar a pele e na hora de você dormir, relaxar, teu olho não conseguir fechar porque foi feita uma retirada excessiva. Na pálpebra é muito melhor sobrar 1 milímetro de pele do que faltar. Então é possível ter que fazer a pálpebra 2 vezes na minha vida, mas só com diagnóstico. É possível, 2 até, sei lá, 3, mas... Se corrige com o botox? Então, o botox ele vai tratar como a gente paralisa essa parte no meio, não paralisa a parte lateral, no músculo frontal, que é esse músculo da testa, existe um pequeno levantamento na cauda da sobrancelha. Então, nesses casos, pode ser corrigido a questão da pálpebra. Tá, Kathleen, eu vou responder a tua pergunta, tá? Sobre depois da cicatriz do nariz. Mas vamos agora que a gente tá falando de pálpebra, a partir de qual idade começa a cair as pálpebras? Depende de pessoa pra pessoa, não? Voltando pro nariz. Pois é, depois a gente... Mas é que isso é live, né? Então, do mesmo modo, é muito pessoal isso, entendeu? É muito pessoal, não tem uma idade, vou fazer pálpebra com 30, com 40, mas a tô com partir 50 de que idade anos. começa a cair? Tem gente que naturalmente já tem um excesso de pálpebra, e eu sou exemplo disso. Eu naturalmente já tenho a cauda da sobrancelha caída, já tenho um excesso de pálpebra. Isso não me incomoda, a hora que me incomodar eu vou operar. Então, primeiro tem que existir alteração anatômica, tem que existir a sobra de pele com o olho fechado, não com o olho aberto. Essa é a primeira situação. Segundo, tem que incomodar o paciente a ponto de ele querer operar. Então não existe uma idade para isso. O que tem que cuidar já que está falando de pálpebra, na pálpebra inferior, que as pessoas começam a reclamar das bolsas, tem bolsa de gordura, tem bolsa. A gordura do olho não é uma gordura que nem a gordura do corpo, que você engorda, aumenta, que você emagrece, diminui. O que existe é que tem um músculo orbicular, que é esse músculo aqui embaixo. Esse músculo, com o tempo, ele vai ficando um pouco mais flácido. Então, essa gordura que está na órbita, que é uma parte óssea fixa, você tem um olho e tem a gordura em volta. Essa gordura, com esse músculo vai ficando mais frouxo, com o tempo ela vai soltando. Tem pessoas que às vezes têm 30 anos de idade, que tem uma musculatura boa e que tem um excesso de bolsa. Essa tem uma indicação de retirada de bolsa. Mas para todas as outras que com a idade começa a aparecer essa bolsa, o ideal é simplesmente reposicioná-la, devolver a bolsa lá para trás do globo ocular, fixando esse músculo aqui no osso, dando uma firmeza, para que o olho possa saltar para frente e a pessoa ficar mais jovem. Porque a retirada excessiva dessas bolsas também pode causar aquele olho meio encovado, meio cadavérico, assim, a pessoa acaba envelhecendo demais. Ó, a Paty perguntou, fazer botox com frequência ajuda a postergar a caída da pálpebra ou da sobrancelha?
O Botox com frequência ele vai tratar as rugas, né? Ele vai ajudar a não ter rugas na testa. Essa é a ideia, né? A queda do rosto, lógico, a pessoa que se cuida, a pessoa que não se expõe muito ao sol, a pessoa que usa hidratante. Mas não deixa eu tomar sol. Não. O sol, 40 graus com protetor 6. Falou, o que você acha do 6? 8. Australian Gold 8. É verdade, 8. Faz um negócio menos 50 no rosto. Mas é isso no verão só, né? Tá, até enfim. se queimar, mas que seja. Então, todo tratamento que você fizer para que rejuvenesça, que postere o envelhecimento, vai favorecer, lógico, a queda da sobrancelha, mas isso é um processo natural de envelhecimento. Não tem como evitar. Então, fazer botox, passar protetor solar é fundamental para que a gente proteja a nossa pele. Não, o fundamental é hidratante e protetor solar. E isso é o feijão com arroz, né, do tratamento. Tamo junto. Tamo junto, fazendo botox. Esse é o fundamental. É lógico, o botox ajuda tudo, mas não é fundamental. É interessante. Uma excelente pergunta aqui, ó. Com quantos anos pode fazer a rinoplastia? Eu fiz com 9, não fiz uma rinoplastia, mas fiz uma, teoricamente, correção de desvio de sebo. Depois fiz com 13, depois fiz com 15, com 18, com 23. Então, com quantos anos ela poderia fazer a rinoplastia? A conduta atual é a partir dos 15 anos de idade, no qual as cartilagens, já houve o desenvolvimento da parte cartilaginosa no nariz. Então, a partir de 15 anos... Você vai ver que o rosto de uma menina hoje de 15 anos já é o rosto praticamente da mulher adulta. Então, a partir dos 15 anos, a gente tem operado o nariz, especialmente nas queixas funcionais. Ótimo. Aí tem mais uma pergunta que a Kathleen fez sobre a cicatriz. Que existe cicatriz aqui, que é quando a cirurgia é aberta, e cirurgia fechada. Como é que é? Cicatriz do nariz. Como a gente faz, né? Os cortes são todos por dentro do nariz. Existe um corte de 2 milímetros na parte, bem aqui na cantinha, nessa preguinha aqui nessa ruga, por onde a gente faz a fratura num corte de 2 milímetros, muito pequeno. Existem cirurgiões que fazem o que chama-se rinoplastia aberta, que além dos cortes internos, você tem um corte bem na margem, por dentro, né? Por dentro, bem na margem da narina aqui, e um corte aqui na columela, transversal, que às vezes é um pouco mais alto, às vezes é um pouco mais baixo, isso também é conduta de cada cirurgião. Essa é a chamada rinoplastia aberta. A gente faz rinoplastia aberta apenas em casos extremos, realmente cirurgias secundárias, terciárias, quer dizer, a pessoa já operou 2, 3 vezes no nariz e tem grandes deformidades, especialmente na ponta do nariz. Eu operei 6 e não tenho cicatriz. Pode ser necessária a cirurgia aberta, mas a nossa conduta aqui é fazer sempre a rinoplastia fechada e a fratura externa. Por que esse cortezinho aqui? Porque a fratura do osso do nariz ele pode ser feito externo, como a gente faz, ou interno, por dentro do nariz você acaba fraturando. O problema da fratura interna é que junto com o osso você acaba machucando a mucosa, que é essa pele interna do nariz, acaba destruindo tudo isso aí. Isso pode trazer um prejuízo funcional e traz, sem dúvida nenhuma, um inchaço, um edema muito maior. Então, o que a gente vê hoje, que às vezes com 9 dias o inchaço, esse roxo aqui, já a maioria dos pacientes que se cuida principalmente, praticamente desapareceu. Perfeito. Acho que foi isso, né, gente? Acho que conseguimos desvendar alguns mistérios da rino, acabamos falando de blefa, coisa de mulher, né? A gente entra num tema e fala de outra coisa, né? Então essa é a segunda live que a gente tá fazendo. Desculpa ainda porque eu tô movimentando o celular, ainda tô aprendendo a lidar com esse mundo virtual. Agradeço a participação de todas, agradeço o carinho de todo mundo, agradeço porque no pleno sábado vocês estão aqui de manhã vendo a gente. Vou tentar deixar aqui ao vivo, porque eu acho que dá pra destacar por 24 horas, não sei, vou tentar. E qualquer dúvida que vocês tenham, mande pra gente, a gente vai ter o maior prazer de vir aqui falar com vocês. Bom dia. Agora eu comecei a ler. Porque eu tava lendo pra Adele. Homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue, então é tudo assim. Então a ideia é levar as perguntas que vocês tenham para que o Adele possa responder com o conhecimento técnico dele. A hora que ele fala vísceras móveis, essas coisas que a gente não sabe, eu pergunto e faço ele falar maciço, isso. Ele falar eu não sei, de uma maneira mais tranquila e menos técnica, né? Tá bom? Então tenham todos um bom dia, tenham todos um sábado abençoado. Aproveitem para passar um tempo de conforto, de tranquilidade com a família ou com quem vocês amam, tá bom? Que seja um dia lindo. E quem tá em recuperação pós-operatório, qualquer dúvida também mande mensagem pra gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Obrigada.